Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, sobre a luz desses 3 versículos, nós vamos refletir hoje sobre essas 3 palavras que são citadas por Paulo, mais especificamente no versículo 4. Paciência, consolo e esperança. Muito interessante quando nós olhamos para essa carta e o apóstolo vem tratar desses 3 temas: paciência, consolo e esperança. Nós devemos lembrar que quando essa carta foi escrita, aproximadamente no ano 52 da era cristã, depois de Cristo, a igreja estava iniciando aquele processo de perseguição. Já havia sido perseguida em Jerusalém pelos sumos sacerdotes, pelo sinédrio e tudo, e dali começou a se disseminar a cultura cristã pelo mundo afora. Então, quando Paulo escreveu essa carta, muito provavelmente, segundo os historiadores, ele estava na Grécia, na cidade de Corinto, e ele ainda não conhecia a igreja de Roma pessoalmente, só conhecia por ouvir falar, por ouvir dizer. Mas nós podemos dizer algumas coisas a respeito da igreja romana, por causa da cultura romana da época. Nós sabemos que era uma igreja que convivia numa sociedade extremamente pagã, uma sociedade onde coisas como o homossexualismo, como a pedofilia, como a idolatria, eram coisas comuns. Nós sabemos que o Império Romano incentivava o homossexualismo entre os seus soldados. Nós sabemos que os templos romanos eram dedicados a vários deuses. Então o apóstolo, ele fala a essa igreja situada em Roma, durante toda a sua carta, colocando primeiramente uma parte doutrinária, que nós encontramos isso do capítulo 1 até o capítulo 11. E ele apresenta a doutrina da justificação, que todos nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. E depois ele apresenta a doutrina da santificação, onde nós podemos perceber que nós, apesar de termos sido justificados por Jesus Cristo, nós ainda pecamos. Nosso corpo, a nossa carne, ela tem tendências pecaminosas. E aí ele apresenta a doutrina da santificação pelo pendor do Espírito Santo, no capítulo 8 de Romanos. E depois ele fala sobre a soberania de Deus, e como Deus nos proporciona, através de oportunidade universal, sermos eleitos e sermos salvos. E ele termina o capítulo 11 dizendo que a Deus pertencem todas as coisas foram criadas para Ele, por meio dEle, com a finalidade dEle. Ele termina aplicando aquilo que a gente chama de doxologia na teologia, ou seja, dando glórias a Deus. E ele começa então no capítulo 12 a fazer aquilo que nós presbiterianos estamos acostumados a ver durante os sermões que normalmente são pregados, que era o quê? As aplicações. Todo mundo já viu aqui que normalmente o pastor chega, prega e diz: agora eu quero apresentar algumas aplicações para a nossa vida. E é isso que Paulo passa a fazer a partir do capítulo 12 da carta aos Romanos. Tendo feito toda a parte doutrinária, colocado toda a parte doutrinária, ele começa então a fazer a aplicação dessas doutrinas. E ele começa dizendo sobre relacionamentos.
O início do capítulo 12, ele diz como nós devemos nos relacionar com Deus. Nós devemos nos relacionar com Deus em novidade de vida, não nos conformando com esse século, mas renovando a nossa mente. Uma passagem muito conhecida no meio evangélico, né? A passagem da metanoia, da mudança de mente, tudo. E ele continua dizendo como nós devemos nos relacionar conosco mesmo, não nos colocando em posição de orgulho. E em seguida ele diz como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos, com os nossos inimigos. E assim ele termina o capítulo 12 e entra no capítulo 13 falando ainda de relacionamentos. Como nós devemos nos relacionar em relação às autoridades. Dizendo que porque nós somos cidadãos do mundo celestial, nós devemos nos relacionar com as autoridades em submissão no mundo terreno. Porque todas as autoridades são constituídas por Deus, com a finalidade de aplicar a justiça e a espada neste mundo. E ele continua dizendo ainda no capítulo 14 sobre relacionamento. Como é que nós nos relacionamos com os irmãos que pensam diferente de nós? E ele diz como nós nos relacionamos com aqueles que ele chama de fracos na fé, ou débeis, né? Com a sua debilidade de pensar diferente. E nesse momento, Paulo, então, no capítulo 15, quando ele chega no capítulo 15, ele está fechando toda a parte teológica da sua carta, tendo aplicado a doutrina e agora feito as aplicações dessa doutrina, ele está fechando o seu raciocínio. Tanto que a partir do versículo 13, ele vai colocar explicações sobre o seu ministério, versículo 13 em diante, e depois no capítulo 16 ele vai fazer saudações e tudo mais. Então as últimas palavras de Paulo a respeito de como ele fecha a parte teológica da sua epístola aos Romanos, ele vem nos falar sobre a imitação de Cristo, a simpatia, o altruísmo, e ele começa dizendo que nós os fortes, e ele se coloca como um forte, devemos suportar as debilidades dos fracos. E aí ele coloca algo muito impressionante, que são os versículos que nós lemos. E ele vai fundamentar tudo isso através do versículo 4, quando ele vem dizer: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Dessa forma, meus irmãos, nós entendemos que a soma de paciência mais consolo, ela gera em nós esperança. E nesse gráfico que a gente colocou aqui, como engrenagens, realmente são engrenagens que trabalham juntas. São coisas que não dá para separar. As Escrituras, meus irmãos, elas são para nós a fonte desses três elementos: da paciência, do consolo e da esperança. Como o apóstolo coloca para nós, vejamos aqui, mais uma vez, relendo o capítulo 4, o versículo 4, tudo quanto outrora foi escrito para o ensino. Para ensinar o quê? A fim de que, através das consolação e da paciência que nós encontramos na Escritura, nós tenhamos esperança. Nesse mundo, meus irmãos, nós precisamos, de fato, de termos essas três virtudes presentes no nosso coração. Por que nós precisamos de esperança? Por que nós precisamos de consolo? Por que nós precisamos de paciência? Eu quero colocar nos irmãos aqui algo que
eu já comentei na escola bíblica dominical e que me impressionou muito quando o meu discipulador colocou essa doutrina para mim, a doutrina do já e do ainda não. Esse princípio, falei, mas que coisa, teologicamente deve ter um outro nome, mas ele me colocou como doutrina do já e ainda não. Então vamos ver como é isso. Nós temos uma vida terrena. Essa vida, ela inicia-se com o nosso nascimento e termina com a nossa morte. Vamos dizer que essa aqui seja a nossa vida terrena, essa linha. Só que em determinado ponto de nossas vidas, uns mais cedo, outros mais tarde, né? Uns já nascem em lar evangélico e se convertem cedo, outros são alcançados no mundo já com idade um pouco mais avançada. Ocorre que nós somos então alcançados pelo Evangelho, nós nos convertemos. E a partir dessa conversão, nós iniciamos uma nova vida, a nossa vida eterna. Veja bem, nesse momento que começa a vida eterna, ela se estende, ela ultrapassa a nossa vida terrena. Por tudo aquilo que nós acreditamos, que nós somos realmente eleitos, que a nossa vida eterna começou no momento em que o Senhor Deus nos alcançou, nós temos um espaço de tempo aqui. Nesse espaço de tempo, nós estamos vivendo a nossa vida terrena. Nós estamos vivendo neste mundo, apesar de sermos cidadãos de outro mundo, já não mais pertencemos a esse mundo. A esse espaço de tempo aqui, que nós vivemos nesse mundo, foi o que o meu discipulador colocou como o espaço de tempo do já e ainda não. E nesse tempo, nós que já fomos sarados pelas pisaduras de Jesus, como muito bem nos lembrou o Rafael alguns dias atrás, durante a sua pregação, nós já fomos sarados, mas ainda não. Nesse tempo em que nós passamos aqui, nós já temos todo o consolo de que nenhuma lágrima mais verterá de nós, mas ainda não. Então a gente vive já com um pé na vida eterna, mas ainda não, porque o nosso outro pé está na vida terrena. E durante esse período, meus irmãos, que nós passamos aqui, nós sim vamos precisar de paciência. Paciência por quê? Porque nós queremos estar do outro lado já. Quem é que não quer estar numa vida sem choro, sem dor, em um local onde a glória de Deus é a luz que enche toda, que não precisa de outra luz, ela ilumina todo o templo, todo o local. Quem é que não quer já estar na presença de Deus, dizendo juntamente com todos os seres celestiais que Ele é santo, santo, santo? E nós já temos direito a isso. Mas ainda não. Ainda não. Acreditando na soberania de Deus, nós dizemos sim, já somos cidadãos do céu. Acreditando na graça irresistível, acreditando que a salvação não pode mais ser tirada de nós, nós dizemos já. Só que ainda não. Portanto, nós precisamos de paciência. E enquanto vivemos o já e ainda não aqui, nós sofremos. Sofremos dores físicas, nós sofremos dores emocionais, nós sofremos tribulação, preocupação, depressão e tantas coisas que nos afligem. Então nós precisamos de consolo. E esse consolo vem do Senhor Deus. E esse consolo, ele vem como? Através da palavra de Deus, como nos coloca o apóstolo Paulo aqui. A palavra de Deus é onde nós encontramos o consolo e a paciência que precisamos. E esse consolo e essa paciência vão gerar em nós esperança. E essa esperança de estarmos um dia
com o Senhor Deus na glória eterna é que nos move. Essa esperança é que nos alegra. Essa esperança é que faz com que a gente possa vencer todos os obstáculos que a vida nos coloca. Todos os obstáculos que o dia a dia apresenta para cada um de nós. Portanto, meus irmãos, está aí. Eu estava conversando hoje mais cedo com o Gilmárcio na escola dominical sobre o já e ainda não. Resolvi fazer uma linha bonitinha, ficou melhor, né? Bem apresentado. Essa esperança, ela acaba por gerar em nós amor. Como diz o versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O Deus das Escrituras, porque as Escrituras é que traz consolação e paciência. Ele conceda a nós o mesmo sentir de uns para com os outros. O que é esse sentimento, esse sentir de uns para com os outros que o apóstolo está falando? Qual é o sentimento que, segundo o próprio Jesus, iria identificar os seus discípulos? Nós nos recordamos muito bem. Nisto sereis conhecidos como meus discípulos, em que vos ameis uns aos outros. Vejam como eles se amam. Então, essa paciência, ela deve produzir esperança. E a esperança deve produzir em nós amor. Amor uns para com os outros. Nós devemos nos lembrar, como Paulo coloca nos capítulos anteriores, 12, 13 e 14 dessa carta, que nós somos servos de Deus. Nós somos irmãos em Deus. E as maneiras como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Porque nós nos relacionamos com Deus em novidade de vida, renovando a nossa mente. Nós vamos nos relacionar com os nossos irmãos em amor. Como ele diz no capítulo 13, o amor é o cumprimento da lei. A lei do amor é a plenitude para nós que somos filhos de Deus, que somos irmãos em Cristo Jesus. Então, tudo isso, amarrando o que Paulo disse nos capítulos anteriores, tudo isso nos leva a sentir como Jesus Cristo nos ordena: amor uns pelos outros. E esse amor, ele deve produzir mais coisas em nós. No versículo 6, o apóstolo nos diz o que é que o amor gera. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Concordemente, a uma só voz. Isso dá a noção de quê? Nos dá a noção de unidade. Porque se há unidade, há concordância. Se há unidade, nós temos uma só voz. E esse amor, então, gera unidade no nosso coração. Nós somos todos um só corpo. O corpo do Senhor Jesus. Unidos, ligados, atados uns aos outros por essa irmandade. E tudo isso deve produzir em nós um sentimento de adoração a Deus, como ele coloca no final do versículo 6. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo de tudo, então, meus irmãos, de todas essas coisas, se resume em adoração. É a finalidade de tudo. Paulo coloca essa caminhada toda para nós, para que nós possamos compreender onde nós devemos chegar. E devemos chegar à adoração. Todos esses sentimentos de paciência
sentimentos de consolo, de esperança, de amor, de unidade, eles nos levam, nos encaminham, nos remetem a um único objetivo, o objetivo de adorarmos a Deus com nossas vidas, adorarmos a Deus através dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, adorarmos a Deus através do nosso relacionamento com as autoridades e adorarmos a Deus através do nosso relacionamento pessoal com Ele, em novidade de vida, renovando a nossa mente. Esse amor, ele acaba por gerar em nós vida abundante. E aqui eu quero fazer as aplicações desse texto. Indo para o final dessa primeira parte do capítulo 15 da carta de Paulo, que é o versículo 13. Vamos ler. Então, diz o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Paulo encerra a parte teológica de sua carta aos Romanos com esse versículo, dizendo que nós devemos em Deus, ele roga a Deus, o Deus da esperança, para que nós tenhamos gozo e paz. Onde nós teremos esse gozo e paz? O apóstolo diz: no vosso crer. E o que é o crer senão a fé? Então nós vamos, através da fé, conseguir ter gozo e paz. A tradução de gozo no dicionário é alegria, é prazer. E é isso que Deus vai nos dar, como o apóstolo Paulo roga para que isso aconteça. Nós vamos ter alegria, nós vamos ter prazer de viver e nós vamos ter paz em viver, através da nossa fé. Porque é pela fé que nós tomamos posse da justificação em Cristo Jesus. É pela fé que nós tomamos posse da propiciação que Ele realizou através do seu sangue derramado na cruz. O gozo e a alegria vêm através da fé. E o apóstolo fala ainda para nós que nós devemos ser ricos de esperança. Veja, para que sejais ricos de esperança. Meus irmãos, a verdadeira riqueza é a esperança. A verdadeira riqueza é a esperança de que um dia nós vamos estar todos nós aqui juntos, reunidos na Jerusalém celestial, louvando, adorando, glorificando o nosso Deus. Porque se nós tivermos esperança única e exclusivamente nessa terra, nessa vida, nossa fé é em vão. Nossa fé não vale de nada. Porque nós aqui iniciamos nossa vida, crescemos, chegamos ao auge da nossa vida por volta dos 35, 38 anos por aí, e começamos a fazer a curva como uma pedra atirada para o alto. Sobe, 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 e lá em cima ela faz a parábola, né? E começa a descer, descer, descer. Que esperança nós podemos ter se nós sentimos o nosso corpo iniciando um processo de decadência, a nossa memória falhando às vezes? Que esperança nós podemos ter, a não ser que a gente olhe para o horizonte através da fé e enxergue que nós teremos vida nova com um corpo glorificado em um lugar onde não há choro, um lugar de alegria eterna preparado por nós, pelo Senhor Jesus. Essa é a verdadeira riqueza, a esperança. Porque muitos e muitos e muitos têm dinheiro, têm riquezas e se suicidam e morrem. Essa semana eu estive em Uberlândia e um caso triste de suicídio lá aconteceu. Uma pessoa se vestiu de palhaço e atirou lá do 16º andar. Pensa, uma pessoa que aparentemente tinha boas condições de vida, mas ele não tinha riqueza, ele não tinha esperança. Não tinha esperança.
que nós tenhamos essa verdadeira riqueza, que é a esperança. E ainda falando sobre esperança, eu quero contar o testemunho de um amigo meu, primo da minha esposa, né, que é pastor na Igreja Batista, e que também tive a oportunidade de estar com ele esses dias que eu passei em Uberlândia. E ele contando que ele foi contratado para ir prestar um serviço lá no Pará, sobre a selva amazônica. Então, eles voaram assim muitas e muitas horas. E tem alguns lugares lá que são buracos negros, né? E que não há comunicação com torre nenhuma. Você não consegue falar nem com Sindacta, nem com nenhum município, de tão grande que é a floresta. E na volta, quando eles já estavam se preparando para voltar, eles viram no radar meteorológico que tinha uma nuvem de tempestade muito grande. E o comandante do avião, um aviãozinho pequeno, um bimotor, disse: olha, eu vou desviar dessa nuvem. Quando ele tentou desviar, ele já foi imediatamente engolido pela nuvem. E diz que eles voaram um grande tempo, cerca aí de uns 40 minutos, 1 hora, só via branco e nada mais, porque eles estavam dentro da nuvem, voando por instrumentos. Não, a direção que a gente tem que ir é essa aqui. Apreensivos mais que tudo, porque tinham que voar baixo. E tinha que ser baixo o suficiente para escapar da maior força e concentração da nuvem, mas alto o suficiente para não bater em nenhuma árvore. E a chuva batendo ali no vidro do avião, e aquele branco. Ele falou: meu Deus, só orando, né? Diz ele que orou a Deus e falou: Senhor, é agora que eu vou me encontrar com o Senhor, é agora que eu estou indo para a glória. E orando e conversando com Deus, veio ao coração dele aquela paz, aquela tranquilidade total, e ele soltou aquela gargalhada dentro do avião, e os outros passageiros ficaram enlouquecidos. Que isso? Você está surtando, Marcelo? Você está doido? Não, meus irmãos, pelo contrário, eu sou crente. Sou crente, eu creio em Deus, eu sei para onde eu estou indo. Se o avião cair aqui e nós morrermos, eu sei que eu vou para a glória. Eu sei o final da minha viagem. Falou: mas rapaz, você está doido? Se você é crente, você deveria orar. Falei assim: mas foi isso que eu orei. Eu estava com medo, eu estava apreensivo. E quando eu orei, Deus colocou no meu coração a paz e a esperança. Eu sei para onde eu estou indo. Então, meus irmãos, a verdadeira riqueza é essa. E essa verdadeira riqueza, ela vem no poder do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Como o Senhor Jesus disse: eu vou orar para que venha outro Consolador. É Ele que nos dá a certeza para onde nós vamos. É Ele que nos dá a certeza de onde termina a nossa estrada. Por isso, essa é a verdadeira riqueza, a esperança, a certeza, a fé de para onde nós estamos indo. E para terminar, eu queria pedir aos irmãos que, se quiserem guardar, puderem guardar algo dessas palavras, guardem isso. A nossa verdadeira riqueza é a esperança. E essa esperança, ela é produzida em nós pelo consolo e pela paciência que nós encontramos na Bíblia, que nós encontramos na palavra de Deus. Então, meus irmãos, o único conselho que eu posso dar: leia a Bíblia. Conheça ao Deus das Escrituras, o Deus da paciência, o Deus do consolo, que Paulo nos apresenta no versículo 5. Busque a Deus na sua palavra revelada. Confie em Deus. E com certeza, eu e você seremos pessoas ricas, porque teremos a maior riqueza de todas, aquela que ninguém rouba, porque ela está guardada pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. A esperança e a certeza do destino final da nossa caminhada. Amém?